E aí, tudo bem? Boas-vindas a esta explicação. Hoje a gente vai focar em desmistificar um pouco a linguagem C. Vamos entender como ela traduz aqueles valores super abstratos e fáceis de ler para a gente, lá para aquelas representações binárias cruas, direto no nível da máquina. É uma jornada incrível para descobrir o que realmente acontece por baixo dos panos quando a gente digita um simples número no código. Sabe, fica sempre aquela dúvida: como o compilador entende o que um número significa de verdade? Para desvendar esse mistério, a gente vai começar lendo o código-fonte e acompanhar um único valor em toda a sua trajetória, descendo por todas as camadas de abstração até chegar lá no abismo cru do hardware. Nosso roteiro hoje é super direto. Vamos passar pela máquina de estado abstrata, falar sobre tipos e conversões implícitas, depois como especificar valores e literais. A gente também vai ver as melhores práticas para constantes, representações binárias e bits, e fechar com aritmética com sinal e estouro. Bora lá? Começando pela máquina de estado abstrata. Para entender o C, é absolutamente fundamental sacar o ambiente onde os programas rodam teoricamente. E não estou falando de pensar direto no processador ou na placa-mãe, mas sim num conceito bem mais amplo. A linguagem C depende totalmente dessa máquina teórica para garantir aquela sua famosa independência de plataforma. É basicamente um mecanismo conceitual que transita de um estado para o outro, focando só nos valores, nos tipos e nas representações binárias, sem ditar como o seu processador específico precisa operar fisicamente. E olha que coisa interessante, isso funciona como um contrato legal. O compilador tem total permissão para trapacear e reescrever operações inteiras nos bastidores. Ele pode cortar atalhos nas contas, desde que os estados finais observáveis, tipo o que vai para a tela ou para a memória, continuem perfeitamente idênticos ao que foi programado. Seguindo para tipos e conversões implícitas, vamos ver como essa máquina abstrata usa regras bem rígidas para definir o que um valor realmente é na hora de fazer uma operação matemática. A regra de ouro aqui é fugir das conversões de estreitamento. Tentar espremer um inteiro gigante para caber num tipo muito menor, como um unsigned short, é garantia de obliterar os dados originais. Aquela informação valiosa simplesmente vira lixo ou zera. A gente tem que focar sempre nas conversões seguras. Agora imagina quando a gente mistura coisas, digamos números com sinal e sem sinal colidindo na mesma operação. As regras de conversão implícita entram em ação e o tipo menor é promovido. Mas, se misturar a natureza do sinal, um número negativo se transforma num positivo gigantesco. Do nada, a lógica inverte totalmente e o código pode achar que -1 é maior que zero. Surreal, né? Entrando na nossa terceira parte, especificando valores e literais. Já que a gente viu como os tipos se comportam, vamos dar uma olhada em como os valores nascem no código. Um simples detalhe muda tudo. Um número 1 solto é uma coisa, mas se a gente bota uma letrinha no final, como um U ou um U, o tipo de memória e o comportamento mudam radicalmente para o mesmíssimo valor matemático. O compilador passa a tratar essa informação de um jeito totalmente diferente. Isso nos leva a umas armadilhas clássicas. Pensa num hexadecimal gigante. Na maioria das arquiteturas, ele não tem sinal por natureza. Então, tentar colocar um sinal de menos na frente para deixar ele negativo não serve para absolutamente nada. Ele vai continuar sendo lido como um valor positivo enorme. Tem que ter muita cautela com isso. Parte 4. Melhores práticas para constantes. Como a gente organiza todos esses valores num projeto sem perder o controle? Historicamente, todo mundo usava macros com #define para dar nome a números. O problema é que isso é só uma substituição de texto, sem escopo e cheio de imprevisibilidade. Mas a especificação moderna, o C23, trouxe o ConsCSP. Isso foi um divisor de águas. Ele cria um objeto de leitura rigorosamente tipado e verificado direto na compilação, muito mais seguro. Outra ferramenta brilhante são as enumerações. Elas servem para dar significados reais e rastreáveis a estados inteiros, o que varre do código aqueles famosos números mágicos perdidos. E nas versões modernas da linguagem, dá até para fixar o tipo exato por trás da enumeração, garantindo uma precisão absurda na memória. Entrando na seção 5, vamos tirar as rodinhas, esquecer as abstrações humanas e cair de cabeça nos bits e nas representações binárias. Hardware puro. Cada valor repousa nessa fundação mecânica de uns e zeros. Em tipos sem sinal, existe uma precisão muito bem definida pelos bits. Eles funcionam exatamente como um anel matemático perfeito. As contas são baseadas em um módulo específico que simplesmente impede que o sistema trave durante contagens que passam do limite.
E quando a gente opera bit a bit, a magia acontece. Interpretando esses bits como conjuntos booleanos, a gente consegue manipular dezenas de configurações lógicas ao mesmo tempo. Com interseção, união e diferença simétrica, o ajuste interno do programa fica não só instantâneo, mas absurdamente eficiente. Vamos para a última parte, e com certeza a mais perigosa. Aritmética com sinal e estouro, o famoso overflow. Existe muito debate sobre isso, mas falando puramente de mecânica, os tipos sem sinal sempre dão a volta quando estouram o limite e recomeçam do zero, de boa. Mas, se você usa inteiros com sinal baseados em complemento de 2, ultrapassar o limite físico causa uma explosão imprevisível na estrutura do programa. Tem uma regra que dita o tom das apostas em C, uma vez que o estado se torna indefinido, a lógica simplesmente evapora. Você não pode mais confiar em absolutamente nada no programa a partir daquele ponto. Isso é muito sério. Estourar o limite com sinal gera comportamento indefinido. E sabe o que o compilador faz para tentar ser rápido? Ele apenas assume que você programou perfeitamente e que o estouro nunca vai acontecer. Com isso, ele corta travas de segurança essenciais em silêncio. Resultado? O software pode entrar em loops infinitos ou falhar miseravelmente. Prevenir isso é 100% responsabilidade de quem cria o código. Resumindo a nossa jornada, o segredo é lembrar que a máquina abstrata foca nos estados observáveis. Por isso, não misture sinais nas operações, evite comparar pontos flutuantes buscando igualdade exata e, mais do que tudo, não deixe rolar estouro em aritmética com sinal. Dominar tudo isso é a chave para uma execução fluida, portável e segura. Foi muito legal fazer esse mergulho nas engrenagens da linguagem junto com você. Entender esses valores lá no fundo do hardware deixa sempre aquela pulga atrás da orelha, não é? Afinal, se o compilador pode alterar as coisas para otimizar, quais atalhos invisíveis será que ele está tomando no seu código neste exato momento? Fica aí a reflexão. Até a próxima!